Você sabia que cerca de 60% das empresas no Brasil fecham as portas antes de completar 5 anos? Mas isso não precisa ser o destino do seu negócio. Clique no link abaixo e saiba como o nosso curso pode ajudar a transformar o seu negócio em um sucesso. Aproveite agora mesmo essa oportunidade. E veio no final das contas. E no começo do podcast a gente falou várias siglas. Você sabe o significado de cada uma, Bolurinha? Claro Pra que que não. que serve? Então, Claro que não. o que são essas siglas, as certificações? Porque quem tá olhando aqui fala, cara, eu quero trabalhar no mercado financeiro pelo mesmo pensamento que você tem, Kleber. É lá que está o dinheiro. Eu entendo que eu vou ser muito bem remunerado se eu conseguir o meu local nesse mercado. Mas quais são as portas de entrada e o que é cada certificação? Quando a gente fala das certificações financeiras, é uma sopa de letrinhas. Eu acho que tem mais ou menos no Brasil hoje umas 20, né? São todas siglas, né? São 3, 4 letrinhas, 3, 4 letrinhas. Eu acho que eu vou começar falando das principais aqui e o Felipe e a Laís complementam com o que eles já usam, né? A mais comum hoje para entrar no mercado financeiro é a CPA-10, né? Certificação Profissional Anbima Série 10. É a porta de entrada no mercado financeiro. Então, com essa certificação, ele tem um conhecimento básico do que é o mercado financeiro, como funciona o sistema financeiro nacional, fundo de investimento, previdência, um pouco de gestão de riscos. Muito parecido com a CPA-10, a gente tem a CPA-20, que é um pouquinho para frente, onde ele começa a entender um pouco sobre o mercado de derivativos, ele começa a entender um pouco mais sobre mercado de opções, sobre mercado a termo, swap, esse tipo de coisa. Essas duas certificações a gente diz que são de entrada, porque elas não caem em cálculos. Então, basicamente, uma compreensão básica do mercado financeiro. A gente começa a avançar um pouquinho, a gente tem a CE, que é o especialista de investimentos, que a Laís tem, que o Felipe tem aqui. É uma certificação que também é da Anbima e é uma certificação favorita, de certa forma, porque ela tem muitas oportunidades de trabalho. Pode trabalhar numa corretora, pode trabalhar na Portfel, pode trabalhar num banco, pode trabalhar num fundo de investimentos. E aí já é uma certificação um pouco mais parruda, cai em cálculos, tem que entender como calcular taxas futuras, retorno de investimentos para os clientes. E a gente começa a avançar um pouco no grau de dificuldade. Então a gente tem o CFP, que é que eu tenho também, que é de planejador financeiro, é uma prova bem extensa, vale quase como um MBA hoje em dia, onde aprende as etapas de planejamento sucessório, tributário, investimentos no exterior. Tem um analista de investimentos, que é a galera da Speech aqui, por exemplo, que faz recomendações de investimentos abertas. A gente tem o gestor de investimentos, que é o que o Felipe tem aqui para abrir um fundo de investimentos. Tem outras certificações, como a Ancora, para quem quer trabalhar numa assessoria de investimentos em um escritório vinculado a XP, BTG ou outra corretora qualquer. Tem certificações, né? FBB, ANEPS, CA300, CA600, que é para correspondente bancário. Enfim, é um grande leque. Esses assim, né? certificados são como a OAB para os advogados. Exato. Então, assim a pessoa tem que ter esse certificado para poder começar a Pra ensinar ou a funções, prover. sim. Na verdade, é para trabalhar. Para trabalhar pra com trabalhar. investimento com Então, outras Lu, pessoas. imagina o seguinte, né? Assim como o advogado tem que ter o AB, o médico tem que ter o CRM, são profissões regulamentadas. No mercado financeiro também. Se a pessoa não tem uma certificação financeira, provavelmente ela está atuando de forma irregular e, inclusive, de acordo com a lei, né, ela está suscetível às penas legais também, que vai de reclusão de 6 meses a 2 anos, multa e todas as Legal. consequências Para o legais pessoal também. entender de Ah, forma... Malu não liga muito para a parte das penas legais. Tá acostumada. Bem claro aqui, já está acostumada. E abordando um pouco mais a certificação do CEA. Mentira, gente. Você falou, poxa, uma certificação mais ampla e agora com a consultoria ela está cada vez mais sendo requerida, né? O pessoal está vendo, nossa, compensa, por exemplo, a Laís era agente autônoma, tinha tirado certificação da Ancor. Essa é que o Thiago tinha, por exemplo, quando trabalhava no escritório vinculado a XP. E aí viu, não, vou fazer o CEA para virar consultora. O que é o CEA? E o que o consultor faz? Você quer falar do CEA, fala do consultor? Pode ser. Tá. Bom, o CEA, então, é uma certificação de especialista de investimentos. Ela te habilita a recomendar investimentos para o teu cliente, né? Então, qual que é a grande diferença do CNPI, que é um analista de investimentos, como a gente tem na Speech, o Gui Cadonhoto, por exemplo, o Arraiz, e um certificado de especialista de investimentos? O especialista, ele vai conhecer o seu cliente, ele vai entender qual que é o perfil do cliente, como ele se comporta, quais são as dores, quais são os objetivos do cliente. Então, ele pode recomendar investimentos de forma muito particular. Já o analista, ele pode recomendar investimentos de forma ampla. Então, ele pode fazer análise de uma ação, de um fundo de investimentos. Olha, esse fundo de investimento, essa ação, vale a pena ser comprada por qualquer cliente. Então, essa é a principal diferença aqui. Então, o analista, ele vai entender muito mais a fundo o investimento em si, né? Entender quais são os detalhes do fluxo de caixa, perspectivas futuras de uma empresa. Enquanto o especialista de investimentos, ele é mais amplo. Ele está pensando em previdência privada, ele está pensando um pouco também em planejamento financeiro, cenário econômico.
Só que ele está muito mais voltado ao cliente de fato e o analista está voltado muito mais ao mercado de uma forma mais ampla. Perfeito. E o consultor, acho que a Laís ela contou muito bem a história dela, né? De como ela saiu da Vale, virou assessora e depois consultora. Quando eu comecei a atuar como consultor no Brasil, isso foi no comecinho de 2019, foi um pouquinho depois da norma, que é a 592, começar a regular a consultoria aqui no Brasil, né? É bem novo, então. É bem recente, É é de bem 2018. recente. É muito novo. E eu ficava muito incomodado com a maneira como os investimentos eram tratados do ponto de vista comercial aqui no Brasil, né? Os modelos em que as pessoas eram atendidas tinham muito conflito de interesse. E eu falei, poxa, quando você olha mundo afora, você pega regiões, né, como o Reino Unido, por exemplo, você pega a Austrália, você pega os Estados Unidos. No Reino Unido, por exemplo, o modelo comissionado, que é esse do conflito de interesses, é proibido, né? Na Austrália é proibido. Nos Estados Unidos, quase ninguém trabalha mais nesse modelo comissionado. Todo mundo atua no modelo fee-based, né? Em que, só para explicar, que a Laís comentou, tem a cobrança de uma taxa fixa pela gestão do patrimônio. E como você não pode ter nenhum tipo de comissão, nenhum tipo de vantagem por oferecer determinado produto, isso acaba completamente com conflito de interesses, né? Então, quando eu vi que esse modelo tinha acabado de ser lançado no Brasil, eu falei, poxa, eu gostaria de montar um modelo de negócio em que a gente pudesse revolucionar a maneira como as pessoas recomendam investimentos no Brasil e que fosse uma maneira que colocasse as pessoas em primeiro lugar, de fato. Então, o consultor financeiro e é um movimento que vem crescendo bastante, né, com a Portfel, com novas consultorias, especialmente agora que a gente está no Grupo Primo, o consultor ele é mais do que um preposto comercial, né? Quando você pega as profissões do mercado, você vai ter o gerente de banco, que tem uma função mais comercial, você tem o agente autônomo, cujo modelo também é mais comercial, e você tem o consultor de valores mobiliários, ou consultor financeiro, consultor de investimentos, cujo foco é cuidar da vida financeira inteira do cliente, né? Então, resumindo, o que um consultor financeiro faz? Ele vai atuar em várias frentes. Vai atuar em planejamento financeiro. Hoje a gente sabe que mais de 95% das pessoas com mais de 25 anos nunca se planejaram para aposentadoria. O consultor atua nisso. O consultor atua na carteira de investimentos, né? Então, poxa, aqui no Grupo Primo a gente sabe o quanto a gente batalha, né? O quanto especialmente você e Thiago vem fazendo um trabalho de educação financeira para levar uma metodologia séria que ajude as pessoas a investirem melhor. Mas muitas vezes as pessoas não vão fazer um curso, não vão assistir, elas precisam que alguém pegue ali na mão dela e ajude a montar uma carteira de investimentos adequada ao perfil delas. Então, depois de ter feito um planejamento financeiro, você monta uma carteira de investimentos adequada a esse planejamento. E ainda vamos mais além também. Por exemplo, o seguro de vida. De que adianta você ter feito um bom planejamento financeiro, ter uma boa carteira de investimentos, se logo depois da conversa com o seu consultor, você sofre um acidente e não consegue mais trabalhar? Então, o seguro de vida é uma proteção que a gente tem, até muito porque você e o Thiago falam que é o risco da ruína, né? Então, o seguro de vida tem essa função e o consultor pode te ajudar a encontrar o seguro mais barato e mais adequado para você. E, por último, ferramenta de planejamento patrimonial. Então, poxa, previdência. Qual previdência é mais adequada para você? Será que você está no momento de abrir uma empresa fora do Brasil para tirar os investimentos do risco Brasil que a gente tem, do real, da política, dos riscos fiscais e por aí vai? Fundos exclusivos, né? Quando a gente fala de planejamento patrimonial, existem uma série de ferramentas que são adequadas para cada tipo de perfil. Então, o consultor financeiro, que foi o que me atraiu para começar nessa profissão, que trouxe a Laís e as outras diversos consultores que a gente tem na empresa, é muito legal porque é uma pessoa completamente independente, contratada pelo cliente, pelo investidor, para cuidar da sua vida financeira como um todo. Então, na nossa visão, isso é muito interessante, né? Traz um alinhamento muito grande e um serviço, um escopo de trabalho muito completo que ajuda as pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros.